Todos encontraram? Muito bem. Irmãos, tem um texto lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, não precisa de você abrir, mas ele chega a ser constrangedor, porque ele confronta muito a gente, quando ele diz o seguinte: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Diga assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos lá, mais uma vez para você decorar. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo são as características do reino de Deus. Quando você recebe Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, não importa de onde você veio, não importa, irmãos, aquelas coisas que você fez no passado e que talvez trouxeram prejuízos na sua vida, prejuízos emocionais, prejuízos de relacionamento, enfim, uma série de coisas. 2 Coríntios, no capítulo 5, se não me engano, Paulo ensina que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, o que passou já foi perdoado pelo Senhor, quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então você passa a ser uma nova criatura. Agora, essa nova criatura, ela deve ser marcada por essas três coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, tem algo de errado conosco, porque paz e alegria no Espírito Santo é algo, irmãos, que nós temos dificuldade de viver. Nós temos uma vida extremamente atribulada, e nós temos uma vida, muitas vezes, irmãos, cercada por estresse, e muitas vezes, irmãos, o nosso estresse, muitas vezes, irmãos, a ansiedade que ocupa a nossa mente, ela vem disfarçada de uma causa cristã. Que causa cristã? Vou te explicar. Muitas vezes nós somos ansiosos por causas pelas quais nós temos orado, mas não recebemos ainda a resposta do Senhor. Muitas vezes nós vivemos ansiosos porque temos um familiar que nunca se converteu, nós temos talvez um caso de enfermidade que nunca foi resolvido, e talvez ele se arrasta pelos anos, nós temos talvez um problema financeiro, nós temos um casamento que não dá mais certo, e que talvez se arrasta ao longo dos anos, e irmãos, na verdade uma série de coisas vão entrando na nossa vida, e nos roubam essa paz, que é característica daquele que é filho de Deus, daquele que já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse fim de semana, irmãos, eu estava num fórum só para pastores. Olha o tema do fórum: depressão e suicídio na vida do pastor. Irmãos, é um tema tão forte, mas você vê, sabe que, olha que ponto que nós chegamos. Nós estamos tendo que sentar e conversar sobre depressão
na vida de pastores. Nós estamos tendo que conversar, irmãos, sobre suicídio, sabe? Inúmeros casos. Você ficaria horrorizado se você visse as estatísticas que eu vi esse fim de semana sobre suicídio dentro da igreja. Irmãos, nós temos errado em um ponto da nossa vida. Nós pertencemos a Cristo, nós somos do Senhor, mas essas características do reino, essas características do reino de Deus, muitas vezes elas não são vistas na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós temos levado uma vida atribulada, cheia de ansiedade, uma vida, irmãos, onde nós muitas vezes temos caído em lágrimas. Aliás, nós mais temos caído em lágrimas do que ficado felizes na presença de Deus, por uma série, irmãos, de coisas. Irmãos, eu quero dizer para você, está errado. Nós não podemos viver como zumbis. Nós não podemos, irmãos, viver com depressão, irmãos. Nós não podemos viver com tristeza, porque se somos filhos de Deus, a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, antes ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então por que você anda ansioso? Por que você não consegue ser feliz? Porque você não consegue ter paz e experimentar essa alegria que o Senhor promete para nós. Por que você sabe que eu sou pastor da igreja? Você sabe que eu sou pastor da igreja talvez porque você me conhece, ou talvez porque você me vê vestido de uma forma que talvez só um pastor se vestiria, apesar de eu não estar usando um terno e uma gravata. Mas talvez você olha, a primeira vez que você chegou aqui, e quando você me viu, você deve ter pensado assim: deve ser o pastor da igreja. Por quê? Porque você deve ter encontrado algumas características e que te levaram a me identificar como pastor da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você vê um policial na rua, por que você sabe que ele é um policial? Porque ele se veste como um policial. Quando você vê um aluno indo para a escola pela manhã para estudar, por que você sabe que ele é um aluno? Porque ele está vestido com um uniforme da escola. Querido, olha, presta atenção nisso. O reino a que você pertence traz características visíveis na sua vida. Se você pertence ao reino de Deus, você é marcado por paz, por alegria no Espírito Santo. Mas muitas vezes você acha que você só vai sentir a paz completamente quando todos os problemas da sua vida forem resolvidos. A conversão de familiares, a cura de certas coisas, enfim, enfermidades, sabe, a solução de alguns problemas que se tornaram crônicos. Irmãos, eu quero dizer para você que você está se apoiando numa alegria que depende de alguma coisa. A alegria que o Senhor Jesus dá, a paz que o Senhor Jesus dá, ela não depende de nada e de nenhuma circunstância desse mundo. Ela depende apenas do Senhor, que é fiel para cumprir as promessas da nossa vida. E disse que ainda que nós passássemos por aflições, a paz dele estaria conosco. Eu quero te mostrar uma coisa aqui nesse texto, Marcos capítulo 4, olha aí por favor. Em nome de Jesus, essa noite nós vamos encontrar um caminho para nos conduzir a essa paz. Capítulo 4, versículo 26. O Senhor Jesus, ele disse exatamente o que está escrito aqui, e é o seguinte: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente sobre a terra. Presta atenção agora. Noite e dia, estando ele o que, irmãos? Todo mundo junto, bem forte. Estando ele, ou estando ele, vamos lá, de novo. Estando ele dormindo,
Todo mundo junto, vamos lá. Estando ele dormindo ou estando ele acordado. Então ele lançou a semente sobre a terra. Olha o que Jesus está tentando aqui explicar como é o reino de Deus. Irmãos, isso explodiu dentro de mim. Eu falei, meu Deus, que coisa extraordinária. Pensando sobre paz, pensando sobre alegria, ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Quando eu era pequeno, irmãos, que eu descobri como que funcionava o processo de crescimento das plantas, e eu aprendi isso na escola, me lembro direitinho, irmãos. A professora foi ensinar como que as plantas cresciam, se reproduziam, e nos ensinou a fazer um teste em casa. Pega um pequeno vaso, e aí você vai pegar um grãozinho de feijão, e você vai plantar o grãozinho de feijão, e você rega todos os dias, deixa tomar sol, e dentro de alguns dias você vai ver o brotinho crescendo. Só, irmãos, que eu era uma criança, eu ficava tão ansioso com aquilo, que eu plantei, sabe, eu coloquei a sementinha do feijão lá, mas todos os dias eu abria o buraquinho e olhava para a sementinha para ver se ela já estava nascendo. Aí eu fechava de novo, jogava água. No outro dia, eu ia lá no vaso, abria a terra de novo, olhava a semente, pegava a semente, mas essa semente está com defeito, ela não funciona. Repara que o homem do texto, irmãos, ele lança semente sobre a terra, e ele dorme. Quer ele esteja dormindo, quer ele esteja acordado, a semente vai germinar de uma maneira que ele não sabe como. Meu irmão, em nome de Jesus, descansa naquilo que você tem colocado diante de Deus. Ainda que você veja que é impossível, ou não entenda como vai acontecer a resposta das suas orações, a resposta do seu clamor, ainda que você não entenda, esse homem também, ele não sabe como, mas o texto aqui diz que noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Aquilo que você tem semeado em oração está germinando e está crescendo. Ainda que você não veja, só que sabe qual é o problema? Muitas vezes eu quero descobrir a terra e tirar a semente e olhar para ver se realmente a semente está crescendo. Isso é uma demonstração de falta de fé, e eu estou matando o processo. Isso fala de ansiedade. É por causa da ansiedade que nós muitas vezes, irmãos, não conseguimos encontrar descanso no Senhor. É por causa da ansiedade, irmãos, que nós não conseguimos esperar o tempo correto. É por causa da ansiedade que nós não conseguimos entrar no descanso. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem certeza que muita coisa na sua vida é você que tem que resolver, mas você não vai resolver. Assim como você não pode fazer uma semente brotar, assim como você não sabe como que funciona todo o processo que faz essa semente germinar e crescer e produzir mais frutos. Tem muita coisa na sua vida que você não sabe como, mas no tempo de Deus vai acontecer, e você vai colher os frutos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que esse homem, ele planta a semente,
sabe? E ele descansa. Quer ele esteja dormindo. O dormir aqui fala de descanso. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu preciso descansar. Mais uma vez, diga assim: eu preciso descansar. Lembra agora de alguma causa que você tem colocado diante de Deus. A conversão de um familiar, talvez uma promoção, o término de um curso, um negócio que você quer fechar, talvez a restauração de um relacionamento. Traz agora na sua cabeça. Você tem orado por isso? Se você tem orado, então você tem semeado. Então coloca a mão no seu coração pensando nisso e diga assim: sobre isso eu preciso descansar. Então descansa. Porque quando você é fiel a Deus, quer você esteja dormindo, lembre-se, entenda que aqui o dormindo fala de um descanso. Quer você esteja acordado, lidando, trabalhando, a semente está germinando. Agora, eu quero mostrar para você, veja aqui comigo, veja aqui comigo no livro de Jonas, no capítulo 1, porque nós precisamos saber discernir qual é o tipo de sono que nós precisamos entrar. Livro de Jonas, se você está com dificuldade de achar, vai lá no índice da Bíblia e olha lá no Velho Testamento a lista dos livros que tem na sua Bíblia, e você vai achar Jonas, vê o número da página, e aí você vai para lá. O sono que fala, irmãos, esse texto, é o sono do descanso. Esse texto que nós acabamos de ler, é o sono do descanso. É aquele que semeou, e ele sabe que no momento certo, o Senhor vai cumprir. Ele sabe que no momento certo, sabe, os frutos vão surgir. O descanso, irmãos, que fala nesse texto, ele mostra que essa pessoa, ela não está ansiosa por aquilo pelo qual ela não tem controle. Você não tem controle sobre o germinar de uma semente, mas você descansa em Deus e sabe que a obra, ela vem do Senhor, e você precisa descansar. Mas tem outros tipos de sono que não podem acontecer na sua vida, e um exemplo claro, irmãos, é esse aqui, o sono de Jonas. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Jonas, diz assim, ó, Jonas, capítulo 1, versículo 1, acompanha aí comigo. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Irmãos, como é possível alguém dormir em meio a uma tempestade tão violenta?
Irmãos, muitas vezes nós confundimos o descansar no Senhor com uma atitude irresponsável da nossa parte. Sabe aquele negócio assim, já entreguei para Deus? Sobre a situação, eu já entreguei para Deus. Sabe o que essa frase significa? Essa frase significa que você desistiu, que você não acredita mais em qualquer mudança, e que seja lá o que Deus quiser. Esse é o sono da irresponsabilidade. Isso não é descanso. Não, pastor, eu estou descansando. Aleluia, glórias a Deus. Não está. Na verdade, você não se importa. E do jeito que ficar, está bom. E muitas situações na nossa vida, irmãos, elas se agravaram ao longo dos anos, porque em algum ponto nós dormimos esse sono de Jonas, o sono de quem foge do Senhor, o sono de quem foge das suas responsabilidades, o sono de quem não faz o que sabe que deveria fazer. A história aqui, irmãos, era que Jonas era um profeta do Senhor e recebeu do Senhor uma ordem para pregar contra Nínive. Nínive, nessa época em que esse texto foi escrito, era a capital do Império Assírio. Era o império que dominava aquela região. Nínive era uma cidade muito má, muito perversa, e por algum motivo Jonas não quis pregar nessa cidade, para alertá-la do pecado. É como se hoje é o meu dia de pregar aqui na igreja, e eu simplesmente digo, não vou. Não vai por quê? Porque eu não quero que esse povo saiba a verdade, que pode salvá-los, porque eu tenho raiva deles, e se eu pregar, pode ser que alguém se arrependa e escape da ira que está por vir. Quando você lê todo o texto de Jonas, você vai ver exatamente essa frase que eu acabei de falar aqui. Jonas desobedece ao Senhor e foge. Ao invés de pegar o navio que ia para Nínive, a cidade destino dele, aonde ele tinha que estar, ele pega e fala, para Nínive vou nada, eu vou para Tarsis. Então ele entra no navio que vai para Tarsis, lado oposto, muito longe da onde Deus havia falado para ele ir. Sabe, irmãos, não é descanso quando nós estamos andando na direção contrária à que o Senhor tem falado na nossa vida. Isso não é descanso, isso é fugir do Senhor. E nós, irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque nós estamos entrando num processo de dormir, num processo de sono, e muitas vezes a nossa vida, irmãos, ela se torna de fato uma grande tormenta. E aí vem aquelas frases do evangeliquez que eu detesto, né? Aquelas frases que não tem nada a ver. Pastor, isso é o diabo que está intentando contra a minha vida. É nada. Pastor, isso é ataque do maligno na minha casa. Não é nada. Pastor, isso é ataque do maligno nas minhas emoções. Como nós vimos, irmãos, vou dizer para você, a maioria dos pastores, olha que eu estou falando de pastores. Aí você vai achar bom porque o pastor está... vai bater nos pastores, e eu sou pastor. A maioria dos pastores está com sobrepeso. Aliás, com sobrepeso não, estão obesos, sedentários, com diabetes e pressão alta. Não conseguem colocar um tênis para fazer uma caminhada. Correr então, nem pensar. E aí, irmãos, a doença vem, mas é claro que vem porque não cuida do corpo. E muitos deles, sabe o que falam? É ataque do diabo na minha vida. Não é. É uma atitude, irmãos, irresponsável. Como que você pode falar que é ataque do diabo na sua família se você não vigia pela sua família, se você não cuida da sua família, se você não faz o que você deveria fazer, não exerce as suas funções na sua família? Então as tempestades vêm. E aí você acha,
sabe, que é investida do maligno contra a sua vida, mas muitas vezes não é, irmão. Sabe o que é? São consequências de um sono irresponsável. Jonas fugia do Senhor, e é por isso que é por isso que o vento soprava com força contra o mar. Veja aqui o versículo 4 de Jonas capítulo 1, olha aí comigo. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava a arrebentar-se. Veja agora o versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Irmãos, pensa a bagunça dentro desse navio. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Irmãos, ele não foi acordado pelo sacolejar do navio. Tal era o sono profundo e pesado dele. Descansar em Deus não é ser negligente. Descansar em Deus não é usar expressões como eu já entreguei para Deus. Isso não é descansar. Descansar em Deus é você orar, vigiar e crer que no momento certo a semente vai germinar e vai produzir frutos para a eternidade. Descansar em Deus não é deixar para lá. Descansar em Deus não é deixar que se exploda. Descansar em Deus não é desistir. Não desista. E muitas vezes você acha que está descansando em Deus, mas não está. Você desistiu, assim como Jonas desistiu dos ninivitas. Ele desistiu, irmãos. Você tem que ler o capítulo 4 desse livro para você ver o diálogo entre ele e Deus. Porque depois, aqui a história você sabe, ele é lançado no mar depois disso aqui, né? O capitão do navio vai lá e acorda ele e fala: moço, nós estamos morrendo, você está aí dormindo. Aí ele é lançado no mar, fica 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, depois é colocado para fora e o Senhor fala com ele de novo. Aí ele vai lá para Nínive, aí ele vai e ele prega na cidade. Ele prega na cidade e sabe o que acontece, irmãos? O povo se arrepende e começa a buscar o Senhor. E aí Jonas sai, irmãos, todo chateado, sabe? E aí ele começa a brigar com o Senhor. É o que você vê a partir do capítulo 4 e 5 de Jonas. Ele começa a brigar com o Senhor. Está vendo? Está vendo? É por isso que eu não queria vir aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus paciente, o Senhor é um Deus que diz que vai pesar a mão e irá se destruir, mas depois o Senhor volta atrás, porque o Senhor é misericordioso. E agora o Senhor não quer mais destruir a cidade. É isso que Jonas fala. Irmãos, no coração dele, ele havia desistido daquela causa. É muito diferente de você descansar em Deus. Ele simplesmente desistiu da causa dos ninivitas. Sabe, irmãos, e Deus ganha. Irmãos, aquele povo se arrepende e ele não está nem aí. Sabe quando aquela causa pela qual você tem lutado tanto tempo, e porque muitas vezes você agiu como Jonas, desistiu, deixou para lá, que se exploda. Um belo dia você vê o fulano na igreja, e ao invés de você se alegrar, muitas vezes o que acontece? Já era tempo também, né? Depois de fazer tanta besteira, agora tem que ir para a igreja, né? Irmãos, nós não podemos desistir. Desistir não é descansar. Descansar é crer que o Senhor vai fazer a semente germinar. Quer eu esteja dormindo, descanso, descanso em Deus. Quer eu esteja acordado, não sabendo Ele como, a semente germinou e produziu frutos. E um belo dia, o meu pezinho de feijão, o que aconteceu?
aquele que eu fiquei desenterrando não prestou. Plantei outro, tive paciência, esperei, um belo dia está lá o brotinho. Cheguei para a professora, deu certo. Está aqui o pezinho de feijão. Olha um outro tipo de sono aqui, irmãos. Irmãos, tem vários, eu não vou conseguir falar de todos, mas olha isso aqui. Vá lá para Atos, lá no Novo Testamento, livro de Atos. Atos está depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em seguida Atos. Veja aqui, no capítulo 20 de Atos, isso aqui é tremendo. Versículo 7. Isso aqui é tremendo porque tem uma lição extraordinária para nós aqui. Ele diz assim, Atos capítulo 20. No versículo 7. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou pregando até a meia-noite. Irmãos, só abrindo um parêntese para você entender o contexto. Paulo, na verdade, estava se despedindo daquela igreja. Ele sabia que não ia voltar. Logo depois desse fato aqui, ele entra num processo aonde ele é preso e é levado para Roma. E, enfim, ele não é visto mais. Na verdade, ele é decapitado lá em Roma pelo imperador, se não me engano, Nero. E tem uma parte muito comovente aqui, porque diz que quando ele foi pegar o navio, eles se ajoelharam na praia para poder orar com ele. E os irmãos choraram, o abraçaram e o beijaram. E o texto diz, porque Paulo sabia que nunca mais veria o rosto deles. Então é muito comovente. Paulo então está se despedindo dessa igreja. E ele foi pregar para esse grupo. Mas a pregação dele foi indo, e foi indo, e foi indo. Ele pregou, irmãos, até meia-noite. Agora olha aqui. Versículo 8. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Então tinha pelo menos 2 pisos aqui. Esse prédio tinha pelo menos 2 pisos. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a longa pregação de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Que coisa impressionante. O irmão morreu dentro da igreja. Ele estava sentado no 3º andar. Eu disse que tinha pelo menos 2 andares, mas aqui fala de mais um, então tinha 3. O texto diz que ele estava no 3º andar, sentado numa janela, e Paulo pregando a palavra de Deus, ensinando a igreja, falando ao povo. Ele começou a ficar sonolento. Talvez havia trabalhado naquele dia, enfim, vinha de uma semana puxada. Não sei qual que era, por que que ele dormiu, ou talvez, quem sabe, irmãos, porque ele achava a pregação chata, enjoada, ele não conseguia entender, foi ficando entediado e vencido pelo sono, ele dormiu profundamente. O texto aqui é enfático, quando diz o seguinte, 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela,
adormeceu profundamente durante a longa pregação, ou o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Já pensou, irmãos? Você vem para o culto e o cara morre no culto, dentro da igreja. E talvez a gente ache um absurdo, mas a verdade, irmãos, é que nós temos várias pessoas dormindo dentro da igreja. Eu não estou falando do sono literal, aquele que vem do cansaço, porque você não obedeceu ao pastor Rodrigo, que diz que todo domingo, sendo possível, você precisa tirar uma sonequinha, sabe, para poder vir para a igreja disposto. Não é desse cansaço que eu estou falando quando eu digo que na igreja tem muitas pessoas que dormem. Eu digo, irmãos, do sono, que é exatamente esse aqui. Você está vendo, você está cercado, você está, sabe, você está ali no seio, no meio do povo, aonde está acontecendo os milagres, aonde está acontecendo o poder de Deus, aonde a palavra está sendo ensinada, mas um sono toma conta da sua vida, e isso não dura apenas um culto, ou não dura 40 ou 50 minutos da pregação do pastor, isso vai se alongando pelos anos que se segue, e você, na verdade, você vem à igreja, mas é dominado por um sono, você não consegue, sabe, muitas vezes entender o que está sendo ensinado. Você vê o poder acontecer, você vê, sabe, a presença de Deus na igreja, você vê pessoas sendo restauradas, você vê pessoas se convertendo ao Senhor, você vê pessoas tendo as suas vidas transformadas, mas algo dentro de você talvez endureceu o seu coração, e apesar de você ver tudo, você não consegue fazer parte daquilo. Esse é o sono de Eutico. Eutico caiu do 3º andar, e quando foram levantar o rapaz, irmãos, o rapaz estava morto. Irmãos, tem uma coisa muito séria que eu quero falar para você aqui em Lucas. Deixa esse texto marcado, que a gente vai ter que ler o final dele. É o final da história. Aqui em Lucas, é só você voltar aí, Lucas capítulo 8. Irmãos, isso aqui é muito sério. Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Veja no versículo 4 de Lucas capítulo 8, versículo 4 diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. Olha a parábola que Jesus conta. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Essa é a parábola. Agora, olha a interpretação da parábola, porque Jesus explica o que significa a semente semeada entre os espinhos, que caiu à beira do caminho, que caiu num terreno onde tinha muitas pedras. Jesus explica. Aqui no versículo 11 você encontra a explicação e pode entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. Versículo 11 diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Olha que perigo isso. Versículo 13: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Agora presta atenção, porque o foco está aqui, ó. As que caíram entre os espinhos.
são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Quando você dentro da igreja não consegue se desvencilhar dessas preocupações, o perigo das riquezas e os prazeres dessa vida, irmãos, muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus. E por que eu disse que nós muitas vezes somos como Eutico, que está sentado ouvindo a pregação, mas tomado pelo sono, ele dorme profundamente e cai? Um dos problemas, irmãos, é isso aqui: nós ouvimos a palavra, mas ao seguirmos o nosso caminho, somos sufocados pelas preocupações, pelos prazeres da vida. É por isso que Eúticos dormem. É por isso que a palavra muitas vezes não tem efeito sobre a vida dele. É por isso, irmãos, que talvez nós passemos anos a fio na igreja, e tudo aquilo que é ensinado parece não ter efeito na nossa vida. O que está acontecendo? Você está dormindo. Como é que se dorme numa situação dessa? Um dos motivos é esse: ao seguirem o seu caminho, olha aí, versículo 14, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Eu quero dar uma outra. Você quer ver? Vamos ver um negócio aqui. Vamos lá para Mateus capítulo 13, que nós vamos ver esse mesmo versículo escrito por outro evangelista. Mateus capítulo 13, olha isso aqui, que interessante. Mateus capítulo 13, versículo 22. Isso aqui é um retrato, muitas vezes, do pastor Stanley lá quando era criança, tentando desenterrar a sementinha, para poder ver se ela frutificou. Eu estava, na verdade, matando a semente, sabe, por causa de que? Ansiedade, não conseguia esperar o momento certo, sabe. Mateus 13, 22, irmãos, aqui Jesus está, aqui é o registro de Jesus explicando sobre a semente que caiu entre os espinhos, só que agora na visão de Mateus. Então diz assim, Mateus 13, 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Irmãos, quando nós não conseguimos descansar, quando a ansiedade toma conta da nossa vida, irmãos, quando os prazeres dessa vida, eles tomam conta da nossa vida, nós estamos nos tornando como Eutico, dormimos. A palavra, ela se tornou infrutífera na nossa vida, ou seja, não vai ter efeito nenhum. Vamos terminar essa história? Volta lá para Atos capítulo 20, vamos ver o final da história lá de Eutico. Atos capítulo 20. Versículo 9. Vamos pegar a partir do 9 de Atos 20. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso, a longa pregação de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Se você está dormindo, mas não é o sono do descanso que a gente viu lá em Marcos 4,
Esse é o momento de você acordar em nome de Jesus. Eutico caiu morto. O texto diz que ele caiu. Quando foram levantar o menino, viram que ele estava morto. Paulo ressuscita o rapaz. Ressuscitou, ressuscitou. Que horas são? Meia-noite. Então beleza. Vamos tomar a Santa Ceia e vamos continuar a pregação. Paulo pregou até o amanhecer daquele outro dia, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.